Nosso estudo de hoje, a lição 22 do livro Opinião Espírita, tem por título Função Mediúnica. Mediunidade é igual ao trabalho, acessível a todos. Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal ao próprio dever para que a obra alcance os fins em vista. O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas. Qualquer médio também é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações com algum proveito, mas se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeiro da mediunidade, embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é convidado logicamente a consagrar-se à própria função, conquanto possua faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e praticando-a no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós mesmos. Se fomos chamados a ensinar através da palavra falada, aprimoremos a emoção e selecionemos a frase para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo por agente de luz, construindo esclarecimento e consolação nos que ouvem. Se designados a escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê. Se indicados ao labor curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro aos doentes. Se trazidos a cooperar na desobsessão, mantenhamos o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem precisa no amparo aos companheiros desorientados e sofredores sem criar-lhes problemas. Mero ferrolho deve estar no lugar próprio para atender a serventia que se lhe roga dentro de casa. Simples fio para canalizar os préstimos da eletricidade necessita ajustar-se à ligação correta de modo a garantir a passagem da força. Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do bem, sob a inspiração de Jesus, onorificando encargos e responsabilidades em posição certa no plano de construção da felicidade geral. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no reino dos céus será quem sabe fazer tudo, mas sim aquele que se fizer o servo leal de todos. Mais uma vez, uma lição falando sobre mediunidade, em que Emmanuel ele chama a atenção de que no serviço da mediunidade, a atividade fim é o bem de todos. Então, olha só, é psicografia, a atividade fim é o bem de todos. É psicofonia, é o bem de todos. É curativo, é o bem de todos. Se não for esse o fim, se não for essa a finalidade vai estar de maneira errada. A gente percebe até, quando a gente abre lá o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, que no penúltimo texto desse capítulo tem um momento que fala assim, a mediunidade, os apóstolos também, como eram médios, também receberam de Deus um dom gratuito e devem dá-lo de maneira gratuita também. E a função da mediunidade é instrução dos homens, a começar por nós mesmos. Começa com a gente para poder ir para as outras pessoas. Essa vai ser a condição de você estar exercitando a mediunidade de maneira correta. Agora, ele vem falar aqui para a gente que a gente deve se especializar, escolher uma determinada atividade e procurar fazer da melhor maneira. Mas que qualquer médio também é suscetível de ser mobilizado na produção de fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações. Ele vem dizendo o seguinte, que quando a gente começa a se dedicar mesmo, com resignação, com disciplina, a gente pode até ser utilizado para outras finalidades, mas é bom que a gente determine desde já, falar, eu vou trabalhar em quê? Eu posso trabalhar na cura? Não é muito bom você trabalhar na cura, não, porque você tem mais a vocação para trabalhar no curso, dando curso.
Porque tem gente que fala assim, eu não tenho desinibição, eu tenho inibição em falar em público, então o curso fica mais fácil. Por que isso acontece? Eu vou falar de mim, porque quando a gente fala da gente, as palavras passam a ter mais força, né? Mas eu fui desempenhando algumas funções quando cheguei na casa espírita, que aos poucos os espíritos falaram para mim, olha, não, a gente quer te pedir para abandonar essa atividade. Uma atividade, por exemplo, que a gente tem um maior carinho por ela, que é a atividade de entregar a quentinha para os irmãos que moram na rua. Tem bastante tempo já que eu não participo delas, porque os espíritos falaram, eu prefiro você no curso do que lá. E eu entendi o que eles quiseram dizer. Eles quiseram dizer que eu teria uma facilidade melhor em assimilar os conceitos e estar passando esses conceitos, e que podia deixar aquele trabalho para as pessoas que não têm, porque na casa espírita tem trabalho para todo mundo. Então tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né, e, enfim, que não conseguem se adequar a esse ou aquele trabalho, mas ali pegar o carro dele, ir para a rua, abrir lá a mala do carro, abrir a caixa de quentinha, a tampa da caixa de isopor e começar a procurar. São sempre 2 carros, um de porte grande, um normalmente é uma picape, um carro maior, e o outro é um carro que eles levam uns garrafões de suco, de mate, de alguma coisa, de guaraná natural, enfim. Então é um trabalho que os espíritos me pediram, sai desse trabalho. Então ele vem falar para a gente, assim, foi chamado a ensinar através da palavra falada, vamos procurar exercitar a emoção, selecionar a frase, para que os instrutores da vida maior nos utilizem o verbo. Uma vez até aqui em casa, né, a minha esposa falou, você está assistindo uma palestra sua? Eu falei, estou, para poder analisar a quantidade de bobagem que eu falei, ou deixei de falar, e até para verificar se a gente tem algum tique de linguagem, né, ou algum tique físico, né? Usei o né. Então vale a pena para a gente fazer uma análise também para saber se o assunto está sendo bem passado, e é interessante, às vezes que eu me assisti falando, eu percebi que muitas das vezes eu estava sendo tão utilizado como instrumento que eu falei até coisas que eu não tinha tanto conhecimento assim, mas falei com uma convicção, quer dizer, saiu e depois é que eu vou analisar aquilo que eu falei e até pesquisar e confirmar aquilo que eu falei, quer dizer, está sendo utilizado como instrumento mesmo. Mas ele vai dizendo aqui, né? Agora vamos lá. Mas se eu fui designado para escrever, façamos em nós bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se manifeste por nossas mãos, porque a gente sabe que a psicografia tem a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. A mecânica, a mão está ali, ele não está nem tendo consciência do que está acontecendo. A intuitiva não, está vindo aqui primeiro, eu estou recebendo e estou passando. E algumas vezes é semimecânico, os dois processos se misturam. Mas para isso a gente tem que fazer o silêncio interior. Eu, por exemplo, nunca peguei no lápis para me arriscar a fazer qualquer coisa. Cheguei até a pegar, assim, mas não foi com essa intenção de fazer um exercício para um trabalho sério, né? Aí depois, tanto que não deu continuidade. Aí depois ele fala, né? Agora, se eu fui indicado para o labor curativo, vamos procurar sustentar um magnetismo pessoal tão limpo quanto possível. Pensamentos, a alimentação influi no nosso magnetismo pessoal. Por isso que se pede aí o jejum, pelo menos no dia do trabalho, de bebida alcoólica, de carne vermelha, de alimentos gordurosos que possam atrapalhar a manipulação dos fluidos pelos espíritos. Eu gosto muito de alho, uma vez eu exagerei no alho, e os espíritos disseram que eles estavam me isolando porque eu estava exalando o cheiro de alho ali dentro, não estava percebendo, estava atrapalhando o trabalho dos espíritos. E depois ele fala, se você estar sendo chamado para cooperar na desobsessão, vamos manter o pensamento liberto de ideias preconcebidas, a fim de que os benfeitores desencarnados... Ele pegou 4 atividades que, de repente, são as 4 atividades mais comuns. Que alguém na casa espírita ou está trabalhando na cura, ou está trabalhando na desobsessão, ou está fazendo palestra, ou está na psicografia, ou pode estar em mais de uma dessas tarefas aqui. Mas ele vem falar para a gente precisa se ajustar, entender que o ferrolho tem que estar no lugar certo para ter função, finalidade, e até o fio também, ele pode estar desligado, se ele tivesse ligado certinho, está funcionando. Se a gente estiver junto com Cristo e colocando a mediunidade a serviço de todos,
o serviço vai fluir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.